Hepatic. Medicina de excelência a um clique. E agora a gente conversa com a médica reumatologista, a doutora Daniela Moraes. Tudo bem, doutora? Tudo bem, e você, Gleice? Tudo certo também. Bom, primeira questão, aquela básica para quem está acompanhando a gente. Qual é essa especialização? Bom, eu sou médica reumatologista, sou formada pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, já há 22 anos, com residência em clínica médica e reumatologia. Além disso, hoje eu atuo também no transplante de medula óssea para doenças autoimunes no Hospital das Clínicas. E, doutora, quais são as doenças tratadas pelo reumatologista? São muitas doenças. Para quem está acompanhando a gente agora, a gente percebe que até mesmo tem uma certa dificuldade de saber especificamente as especialidades médicas, Sim. né? A reumatologia é uma das mais comuns ou não? Não, a reumatologia é uma especialidade em que muitas pessoas têm dúvidas. Então, com frequência, eu sou questionada: o que faz um reumatologista, afinal, né? A reumatologia, ela é uma área muito ampla e o reumatologista vai cuidar de doenças que em algum momento afetam o sistema locomotor, que é composto por ossos, músculos, articulações, tendões, ligamentos e bursas. Nós cuidamos de mais de 200 doenças diferentes. Em geral, as pessoas falam das doenças reumáticas usando o termo reumatismo. E o reumatismo é um termo muito amplo e que não traz informações, né? As doenças reumáticas, elas podem ser de várias causas diferentes. Elas podem ser autoimunes, degenerativas, inflamatórias ou ligadas ao metabolismo. As duas doenças reumáticas mais comuns são a osteoartrose, também chamada de artrose ou osteoartrite, e a fibromialgia. Mas também são doenças reumáticas a artrite reumatoide, o lúpus eritematoso sistêmico, a esclerose sistêmica, as doenças musculares, a gota e até mesmo a osteoporose. E doutora, uma coisa muito comum é associar reumatologia com pessoas mais idosas. Necessariamente as pessoas mais idosas sofrem mais com doenças e precisam procurar os especialistas, ou qualquer faixa etária a pessoa pode precisar de um reumatologista? Qualquer faixa etária, né? Então isso que você está dizendo é uma realidade, né? Muitas pessoas acreditam que a reumatologia é uma especialidade de idosos. É claro que a idade traz um envelhecimento do aparelho locomotor, né? Então, nós teremos mais problemas, né? Principalmente a artrose, que é o desgaste da articulação. Mas até crianças são acometidas por doenças reumáticas. Tanto é que temos a especialidade da reumatologia pediátrica. Eu costumo dizer que, em geral, as doenças mais sérias dentro da reumatologia acometem mais as pessoas jovens ou de meia idade. E as doenças mais chatas, que não são graves, as pessoas com mais idade. E para quem está acompanhando a gente agora, a mãe que tem ali um filhinho mais jovem, quais são os sinais de que ela precisa procurar um reumatologista? Quais são os indicativos que podem levar uma pessoa a agendar uma consulta com uma pessoa mais jovem, com uma criança? É aquela criança que começa a ter dores nas juntas. Muitas vezes as crianças, elas não falam que tem dores nas juntas, mas os pais irão perceber. Então é aquela criança que caminha e de repente ela começou a mancar. Os pais vão colocá-la no chão e ela evita colocar uma perninha, né, um pé no chão, por exemplo, ou crianças com uma febre inexplicada, acompanhada de lesões de pele, perda de peso. Então, as manifestações são múltiplas.
Em geral, essas crianças, elas acabam primeiro no pediatra. E o pediatra geral irá fazer uma avaliação e, se ele julgar necessário, irá encaminhar essa criança a um reumatologista. São sinais físicos, doutora, ou não necessariamente? Para a criança, sim, Certo. né? Porque em geral a criança, nós estamos falando assim de crianças que não conseguem se comunicar ainda de uma forma adequada, Certo, né? certo. Para os Então, adultos é mais fácil perceber que está ali com uma certa dificuldade. Exatamente, né? Então, eu costumo dizer que a reumatologia, diferente de outras especialidades, né? Para que a gente chegue a um diagnóstico, a gente monta um quebra-cabeças. Então, por exemplo, você vai ao endocrinologista, você tem a glicose aumentada no sangue, você tem diabetes, você tem uma alteração do hormônio da tireoide, você tem um problema na tireoide, seja um hipotiroidismo, um hipertiroidismo. Dentro da reumatologia, nós não temos uma manifestação específica ou um exame específico que leve a um diagnóstico. Nós montamos um quebra-cabeças. Eu costumo dizer que o reumatologista é um detetive em potencial. E nós iremos unir o que o paciente conta na história, o exame físico adequado e alguns exames, sejam de laboratório, sangue ou de imagem, que nós julgaremos necessários para chegarmos a um diagnóstico perfeito para aquele paciente. Sim, a senhora comentou a respeito de dores nas juntas. Muitas pessoas têm aquela mania de estalar os dedos. Isso pode causar algum problema? Tem tratamento? Pode causar algum dano a longo prazo? A reumatologia pode auxiliar nesse sentido? A longo prazo, essas pessoas podem acelerar um pouco o desgaste das articulações, né? Mas é uma interferência até que pequena, já que para os desgastes das mãos, por exemplo, né, para a artrose, nós temos outras coisas envolvidas, né? Principalmente a herança familiar. Então não será algo isolado que irá levar determinada pessoa a uma alteração ou a uma doença reumática. Perfeito, doutora. E para quem está acompanhando a gente agora, qual que é o seu recado? Bom, quando procurar um reumatologista, né? Então esta é uma dúvida muito comum entre as pessoas, já que muitos não sabem, né, o que o reumatologista faz, né? Então às vezes acreditam, reumatologista, ortopedista, quando eu vou em um, quando eu vou em outro. Então, procurem um reumatologista se você tiver dor nas juntas, seja em uma ou em mais articulações, dores no corpo todo, dores na coluna, geralmente acompanhadas de rigidez, aquela sensação de que acordou com a coluna enferrujada, fraqueza muscular, pessoas que têm lesões de pele que geralmente pioram com a exposição solar, pessoas que apresentam arroxeamento ou palidez das mãos quando expostas ao frio, como o ar-condicionado mais gelado ou o contato com a água fria, pessoas que têm um endurecimento na pele, pessoas também que têm psoríase, que é uma doença de pele, mas que apresentam acompanhadas das lesões de pele, dores articulares. Aqueles que apresentam doenças que causam inflamação no intestino, como doença de Crohn ou retocolite ulcerativa, e que também apresentam dores articulares. E mulheres que estão na menopausa para uma avaliação do diagnóstico de osteoporose. Então, em geral, essas pessoas merecem e precisam da avaliação de um reumatologista. Perfeito, doutora. Obrigada, viu, pelo nosso bate-papo. E quem tiver interesse pode acessar o site e entrar em contato e agendar uma consulta. Eu é que agradeço e espero vocês para uma avaliação. Partique. Medicina de excelência, um clique.